Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da EBD, a sua escola bíblica dominical, a melhor escola do mundo, e eu espero que depois dessa aula você saia daqui conhecendo mais as Escrituras, conhecendo mais a respeito de Cristo e da sua palavra. A aula de hoje nós vamos estudar sobre Tiago. Se você está com sua Bíblia aí, então já deixa a postos pertinho de você, para enquanto a gente for conversando, você vai grifando sua Bíblia, fazendo suas anotações aí na sua casa mesmo, tá bom? Nas aulas passadas, nós vimos primeiramente uma introdução às cartas gerais e também a Apocalipse, e vimos também duas aulas a respeito de Hebreus, com a professora Lúcia. Na última aula, nós estudamos o tema avançar rumo à maturidade. E hoje nós vamos finalmente falar sobre maturidade espiritual, com base no texto de Tiago. Tiago é um livro bem curtinho, tem 5 capítulos e nós vamos estudá-lo durante essa aula. Mas antes disso, eu queria te falar um pouco a respeito da Epístola de Tiago. Ela foi escrita entre o ano 44 e o ano 62 depois de Cristo, e o seu autor é Tiago, o irmão de Jesus. Tiago, a Bíblia nos apresenta, já fala sobre ele em outros livros também, e para matar a nossa curiosidade aqui, vamos ver lá em João como era o passado de Tiago, o que é que a Bíblia nos traz de informação. Sempre que você for ler Tiago, for fazer sua devocional nesse livro, for estudar Tiago, lembre-se de que o autor desta epístola é o irmão de Jesus, Tiago, o irmão de Jesus. Mas abra sua Bíblia comigo em João, lá no capítulo 7, nós vamos ver uma curiosidade a respeito de Tiago. João capítulo 7, versículo 5, diz assim: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Esse início de capítulo, né, está falando sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus. Tiago era um desses irmãos, e esse texto nos afirma que durante um tempo de sua vida, Tiago era incrédulo a respeito da divindade de Jesus. Ele não cria que Jesus era Deus, era o Filho de Deus, e ele viveu parte da sua vida de forma incrédula, duvidando da veracidade do nosso Salvador. Mas algo muito especial aconteceu na vida de Tiago, e está registrado em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 7. 1 Coríntios, abra comigo. No capítulo 15, versículo 7. Se teve um tempo que Tiago não creu em Jesus, houve um tempo, algo de muito especial aconteceu na sua vida, porque Jesus, ele cumpriu a sua missão, sofreu, morreu, mas ele ressuscitou. E é muito bonito ver que pessoas testemunharam essa ressurreição. Entre essas pessoas estava Tiago, o irmão de Jesus. E aquele que outrora não cria, pôde viver essa experiência e ter a certeza de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, é o Filho de Deus, é o Todo-Poderoso, que Jesus Cristo é aquele que venceu a morte, é aquele que ressuscitou. Isso está registrado em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 7. No versículo 7, né, ele diz assim... eu vou ler todo o capítulo até o 7 para que a gente fique mais situado, né? Diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois, ressuscitado, Jesus apareceu aos 12. Depois, versículo 6 diz: foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. E agora no versículo 7, quem mais viu Jesus ressuscitado? Depois
foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Ou seja, Tiago viveu uma experiência sobrenatural. Ele pôde ver com seus próprios olhos o Jesus Cristo ressurreto. E certamente isso transformou a sua vida, a ponto de hoje, no ano de 2021, termos acesso à palavra de Deus inspirada. O Espírito Santo de Deus inspirou Tiago, irmão de Jesus, a escrever essa epístola que tem tanto a nos ensinar. E um dos principais ensinamentos de Tiago é de que quando nós, eu e você, somos maduros espiritualmente, nós podemos perseverar em meio às dificuldades da vida. O que Tiago vai nos ensinar é que mesmo nos dias difíceis, nos dias tristes, nos dias complicados, mesmo em meio às provações, nós, se formos maduros espiritualmente, podemos perseverar e não desistir. Olha que ensinamento bonito. E é isso que está registrado nos primeiros versículos. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que é maturidade espiritual? Maturidade espiritual parece ser algo para pessoas mais velhas, né? Parece ser coisa para os idosos, para os adultos. Deixa com seu pai, com sua mãe, eles são maduros, né? Quando a gente fala em maturidade, a gente já associa a idade, né? Associa tempo de vida, a experiências. Mas quando a gente fala de maturidade espiritual, vamos perceber que mesmo sendo um adolescente, uma criança ou um jovem, nós podemos ser maduros espiritualmente. Porque maturidade espiritual não tem a ver com idade, não tem a ver com quantos anos você tem, mas tem a ver com o quanto de Jesus você conhece, o quanto você confia nele e como você reage às situações da vida. Se você reage pela sua própria carne, pelos seus próprios impulsos e anseios, ou se você reage às dificuldades da vida de forma bíblica, de forma como o Senhor Jesus nos ensinou. É isso que vai definir se você é um cristão maduro espiritualmente ou não. E aí, mais uma perguntinha. Você é um cristão maduro? Você pode se considerar alguém maduro espiritualmente? Eu quero te convidar a ler comigo Tiago, no capítulo 1, os versículos 2, 3 e 4, que diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O que é que Tiago está falando aqui? Quer dizer que eu preciso ser feliz mesmo nos dias difíceis? Eu preciso ter alegria mesmo passando por provação? Que coisa estranha é essa? E ele não está falando aqui que nós não vamos chorar quando o nosso coração se entristecer, que nós não podemos ficar tristes em nenhum momento, até porque nós somos seres humanos e temos emoções. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, né? Há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para abraçar, há tempo para deixar de abraçar. Ou seja, chorar e sorrir é humano. Mas o que Tiago nos ensina é que mesmo nas provações, mesmo quando nós passamos por dificuldades, ainda assim, ainda que nós possamos chorar, nos entristecer, o nosso coração, lá no fundo, nós temos a esperança e a certeza de que nada do que nós passamos é em vão, que tudo que acontece na nossa vida está sob o controle de Deus, sob o controle daquele que rege o universo, que tem o universo na palma das suas mãos. E é por isso que nós podemos nos alegrar mesmo em meio às provações. E ele diz mais do que isso. Ele fala que a nossa provação, uma vez confirmada, produz perseverança. É isso que está escrito no versículo 3. Ou seja, as provações existem na nossa vida para que nós possamos ser aprovados ou reprovados. O que é que você acha? Para sermos aprovados. Nós somos provados para sermos aprovados. E quando aprovados,
nós nos tornamos pessoas mais perseverantes, ou seja, nós não vamos desistir tão fácil da nossa fé, né? Tem muitas pessoas que têm a sua fé abalada de forma muito fácil. Ela se decepciona com um amigo, se decepciona com um líder, se decepciona até com alguém da sua família e diz: olha, quer saber? Já que essa pessoa me decepcionou, eu também não quero mais saber de igreja, também não quero mais saber de Deus, e se afasta de Deus e se afasta do evangelho, da igreja. Mas o que as provações precisam nos ensinar é que nós devemos perseverar, porque as pessoas falham, as pessoas erram, as pessoas nos decepcionam, mas nós cremos em um Deus que é perfeito, em um Deus que nunca falha, em um Deus que nos ama de uma forma profunda, gigantesca, real. E é por isso que eu e você precisamos, nas nossas provações, não desistir da nossa fé, não desanimar, não nos afastar da palavra de Deus, mas nos dias de provação nós devemos perseverar. As provações, quando nós somos aprovados, geram em nós perseverança. E Tiago, no versículo 4, diz que essa perseverança deve ter uma ação completa para que sejamos perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Agora você deve estar me perguntando, olha, para não desanimar em dias difíceis, eu preciso ser muito crente, viu? Eu preciso de muita sabedoria. Mas como é que eu vou arranjar a sabedoria? Sendo tão jovem, sendo ainda um adolescente, como é que eu posso ser sábio? Tiago vai nos responder isso. Lá no versículo 5, se você está com a sua Bíblia, olha comigo, capítulo 1, versículo 5. Tiago diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Ou seja, está aqui o segredo. Se vocês necessitam ser sábios, só existe uma forma de alcançar essa sabedoria. Você não vai alcançar lendo todos os livros da biblioteca, você não vai alcançar fazendo um monte de contas, sendo um expert em fazer contas. Sabedoria é algo dado por Deus a nós. E ele diz assim: se você necessita de sabedoria, peça a Deus, que Ele vai te dar. E essa sabedoria vai encher o seu coração de vontade de conhecer as Escrituras, de vontade de buscar neste livro respostas para a sua vida. A sabedoria de Deus está revelada aqui, em sua palavra. E Tiago distingue, lá no capítulo 3, a respeito de uma sabedoria verdadeira e uma falsa. Uma sabedoria que ele chama de sabedoria do alto, que é aquela que Deus nos dá, e uma falsa sabedoria que ele diz que é terrena, animal e demoníaca. Essa sabedoria do mundo, essa sabedoria terrena, que é falsa sabedoria, ele diz aqui no versículo 15 do capítulo 3, que essa sabedoria não vem do alto. É uma sabedoria que traz inveja, sentimentos facciosos, confusão, coisas ruins. De sabedoria não tem nada. Agora existe uma sabedoria do alto, que vem de Deus, essa que ele diz para a gente pedir, que Deus vai nos dar, que é uma sabedoria pura, ou seja, que não tem manchas, que não tem pecado, uma sabedoria que não tem imoralidade. É uma sabedoria pacífica, ou seja, que não faz confusão, que não tem guerra, é uma sabedoria pacífica, plena de misericórdia, que se preocupa com o outro, que não pensa só em si, não é egoísta. E diz também que é uma sabedoria de bons frutos, ou seja, não fica só para mim, ela também vai gerar frutos por onde eu passar. A minha sabedoria vai abençoar outras pessoas, alcançar outras pessoas e vai gerar frutos. E ela diz também que é uma sabedoria sem fingimento, ou seja, eu posso parecer sábio, colocar um óculos, uma roupa bonita e fazer uma pose e fingir que sou alguém sábio, mas isso pode ser só fingimento, porque a sabedoria verdadeira está lá dentro, está no íntimo do nosso coração, não é externa, é interna.
E ele diz que essa sabedoria que vem do alto, ela é sem fingimento, porque o Senhor Jesus conhece o nosso coração e sabe da nossa real intenção. Ou seja, não dá para fingir com Deus. E é essa sabedoria que ele diz que vem do alto, pura, pacífica, plena de misericórdia, de bons frutos e sem fingimento. Leia comigo o versículo 3, o capítulo 3, no versículo 18. Tiago 3, 18. Diz assim: Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Ou seja, mais uma vez, Tiago está associando a sabedoria com a pacificação. E agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer. Eu e você somos chamados para sermos pacificadores. Nós não somos chamados para confusão, para discórdia, para briga, para arrogância. Nós somos chamados para sermos pacificadores. Assim como o nosso Deus é um Deus de paz, eu e você precisamos semear a paz. E muitas vezes o que nos impede de semear a paz é a nossa ira. Você já teve algum dia na sua vida que o seu sangue ferveu, que você ficou com, como chamam, sangue nos olhos, que você brigou com todo mundo, saiu do controle e acabou se irando? Pois é. Agora Tiago vai nos responder como nós podemos controlar a nossa ira. Se nós somos chamados para sermos pacificadores, se nós vamos pedir sabedoria a Deus para exercermos a paz, nós precisamos que essa sabedoria nos ajude a controlar a nossa ira. E é isso que Tiago fala no capítulo 1, lá no versículo 19. Diz assim, versículo 19 e 20. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. E aí ele nos dá 3 passos para controlar a nossa ira. Primeiro passo, seja pronto para ouvir. Aquela pessoa que não é um bom ouvinte, ela não vai ser um pacificador. Ela não vai exercer sabedoria nos conflitos da vida. Você já parou para pensar alguém que está completamente errado em uma situação, mas não quer nem ouvir onde errou, não quer nem saber onde foi que ela falhou, como ela pode melhorar, ela prefere tapar os seus ouvidos e só reclama, mas ela não ouve ninguém. É isso que Tiago diz. Olha, se você quer controlar a sua ira, primeira coisa, seja pronto para ouvir. Ouça o que as pessoas têm a te dizer. Segundo, seja tardio para falar. Por que tardio para falar? Porque as nossas palavras, elas depois de faladas não dá para desfazer, né? A gente pode pedir perdão a Deus, pode nos arrepender daquilo que nós falamos, mas nós machucamos alguém com nossas palavras. E a nossa língua tem um poder muito forte. E Tiago fala sobre isso. Lá, diversas vezes em sua epístola, ele fala a respeito da língua, né? No capítulo 1, versículo 26, ele diz assim: Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando seu próprio coração, a sua religião é vã. Mais para frente, no capítulo 3, a partir do versículo 2, Tiago fala assim: Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha que interessante. O que ele fala é assim: a gente tropeça em um monte de coisa, a gente tem vários pecados, mas se a gente conseguir domar a nossa língua, se a gente conseguir fazer com que da nossa boca saiam apenas palavras que abençoam, não que destroem, então nós também vamos conseguir refrear todo o nosso corpo. Capítulo 3, versículo 3, ele continua falando: Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem,
também lhe dirigimos o corpo inteiro. Já viu aqueles cavalos que colocam algo na sua boca e você controla o cavalo para ele ir mais rápido ou mais devagar? Tudo é controlado através daquele equipamento. E aí ele dá outros exemplos sobre como o navio é dirigido pelo timoneiro. Ele diz que assim também a língua, que é um pequeno órgão, olha como a língua é pequenininha em relação a todo o seu corpo, se gaba de grandes coisas. Ele diz que a língua é fogo, é mundo de iniquidade e está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Então, se você deseja controlar a sua ira, primeiro você precisa ser pronto para ouvir. Esteja aberto para ouvir e entender onde você errou. Segundo, seja tardio para falar, ou seja, controle a sua língua. Tiago nos ensina aqui que a língua pode contaminar o corpo inteiro e que se eu e você conseguirmos dominar a nossa língua, tomar cuidado com as nossas palavras, então nós também iremos dominar todo o nosso corpo. E por fim, ele fala, ainda no capítulo 1, lá no versículo 20, de que nós devemos ser tardios para nos irar. Ou seja, não pode qualquer coisinha nos tirar do sério. Nós precisamos aprender a ter domínio próprio, né? Ser tardio para se irar é contar até 10, digamos assim. Algo aconteceu, não vou sair explodindo assim de qualquer forma. Eu vou primeiro ouvir, vou ser tardio para falar e vou ser tardio para me irar. Ou seja, nunca deixe que alguma coisa externa, alguma situação, alguma até provação possa te abalar e te fazer cair e pecar porque você se precipitou em falar, em agir, em não ouvir. A partir de agora você já aprendeu com Tiago qual é o segredo para controlar a sua ira. E ele também nos chama no versículo 22, capítulo 1, versículo 22, a colocar a nossa fé em prática. Quando nós fazemos isso, quando nós refreamos a nossa língua, quando nós pedimos a Deus por sabedoria, quando nós não nos iramos facilmente, quando nós somos bons ouvintes, quando nós pedimos a sabedoria que vem do alto, que nós vimos que é uma sabedoria pura, pacífica, plena de misericórdia, de bons frutos e sem fingimento, então nós somos levados a colocar a nossa fé em prática. E é isso que Tiago fala no capítulo 1, versículo 22. Ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ele está dizendo aqui que a nossa fé precisa ser colocada em prática. Aquilo que você aprende aqui na Escola Bíblica Dominical precisa não só acontecer no domingo, mas precisa ser lembrada na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e todos os dias da sua vida. Tudo que você aprende na igreja, tudo que você aprende com seus pais, tudo que você aprende com a sua devocional, lendo a sua Bíblia no seu quarto, tudo isso precisa ser colocado em prática. Então você precisa exercer o amor com o outro, você precisa ser um filho melhor, um neto melhor, um aluno melhor, um amigo melhor. Se aquilo que nós aprendemos aqui nos levar a sermos cristãos melhores, a sermos mais parecidos com Jesus, então nós estamos colocando a nossa fé em prática. Nós estamos cumprindo aquilo que Tiago 1,22 nos ensina. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Você pode estar aí assistindo essa aula e ser só ouvinte, só ouvir. Eu acho que talvez você esteja até com o navegador olhando outras coisas enquanto ouve a aula. Mas, se você escolher ser só ouvinte, você vai estar enganando a si mesmo. Mas se você escolher praticar aquilo que você está ouvindo,
então a sua fé faz sentido. A sua fé será colocada em prática e abençoará outras pessoas. Como eu posso colocar a minha fé em prática? Tiago vai nos dar vários exemplos. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Isso está lá no capítulo 2, no versículo 14. Ele diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Vamos lembrar aqui que o que nos salva não são as nossas obras, né? O que nos salva não é aquilo que nós fazemos com as nossas próprias mãos, mas aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, que foi vir ao mundo, morrer pelos nossos pecados e ressuscitar. É o sangue de Cristo naquela cruz que nos salva, foi o seu sacrifício, o seu ato de amor que nos traz a salvação. Mas a gente não pode esquecer também que nós somos salvos para glorificar ao Senhor e também para fazer boas obras. Se nós não praticarmos, não colocarmos a nossa fé em prática, a nossa fé vai ser morta. A partir do momento que nós obedecemos o que acabamos de ver, de não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, então automaticamente nós faremos boas obras. O que são boas obras? São coisas que abençoam pessoas, abençoam a outros, né? Quando nós não nos iramos, quando nós somos exemplos em nossa escola, na nossa casa, na nossa roda de amigos, nós estamos praticando boas obras. Quando nós abençoamos alguém com uma palavra de esperança, com uma palavra bíblica, nós estamos fazendo boas obras. Quando nós obedecemos ao Senhor e aos seus mandamentos, nós estamos fazendo boas obras. E Tiago fala aqui que se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, essa fé é morta. Essa fé não vale de nada, porque ele fala no versículo 26 que assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Isso deve nos motivar a sair das quatro paredes, né? A não pensar só em nós mesmos, não fazermos coisas só para o nosso próprio benefício, mas também fazer coisas para o benefício do outro. Vamos para frente, eu quero ler com você o que Tiago fala a respeito de paciência. No capítulo 5, versículo 7, ele fala sobre uma boa obra que é a paciência. É mais uma forma da gente colocar a nossa fé em prática, mais uma forma da gente exercitar aquilo que nós aprendemos, sendo pessoas pacientes. E ele diz assim, capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não seres julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. O que Tiago está nos ensinando aqui é de que nós devemos aguardar o dia do Senhor, o dia que o Senhor virá com paciência, sem desanimar, sem desistir, sem esmorecer. Lembra que a gente falou lá no começo da aula que as provações, as coisas que acontecem na nossa vida, todas elas têm um sentido, todas elas têm um objetivo, e quando nós somos aprovados nas nossas provações, nós nos tornamos perseverantes. Isso tem tudo a ver com o que Tiago está nos falando aqui. Seja paciente, fortaleça o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Como nós fortalecemos o nosso coração? Você já parou para pensar nisso?
O nosso coração, ele pode se encher de medo, se encher de inveja, se encher de arrogância, se encher de ira, se encher de várias coisas que o pecado nos traz, se nós não cultivarmos coisas boas no nosso coração. A Bíblia nos diz que aquilo que é puro, que é amável, que é de boa fama, é isso que deve encher o nosso pensamento. E quando Tiago nos diz para fortalecer o nosso coração, ele está dizendo, olha, não coloque dentro do seu coração essas coisas ruins, mas encha o seu coração de coisas boas. Encha o seu coração das promessas de Deus, encha o seu coração da palavra do Senhor, porque isso vai te deixar forte, isso vai te deixar um crente maduro, um crente que não desiste na primeira dificuldade, um crente que não vai perder a sua fé por ver outras pessoas abrindo mão dos seus princípios e dos seus valores, mas um crente que sabe, que conhece o Deus que serve, que tem um coração fortalecido no Senhor. Esse é um crente que tem maturidade espiritual. E ele diz também que aqueles que perseverarem firmes, essas pessoas serão felizes. A verdadeira felicidade será encontrada e desfrutada por aqueles que perseverarem firmes até o fim, até o dia que o Senhor Jesus retornar. Então, o que eu quero te falar nessa aula é: não desista. Se você se sente triste, desanimado, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de buscar o Senhor, não desista. Peça ajuda ao seu pastor, ao seu pai, a um amigo, mas que vocês possam buscar ao Senhor, buscar conhecer mais a Deus, buscar ter uma vida de oração, uma vida de santidade, porque é isso que vai deixar o nosso coração fortalecido, é isso que nos fará crentes maduros espiritualmente, não crentes frágeis, fracos, mornos, mas crentes cheios do Espírito Santo de Deus. E ele termina falando que, nesse versículo 11, que o Senhor é um Deus cheio de eterna misericórdia e compassivo. Uma outra coisa que ele fala nesse mesmo capítulo, no versículo 16, é que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Que Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Então, se você se sente fraco, suplique ao Senhor por sabedoria, por graça. Peça a sabedoria que vem do alto, como nós estudamos hoje aqui. Peça para que Deus possa levar o seu coração para perto dele, atrair o seu coração para ele, porque Tiago nos ensina aqui que a sua oração é eficaz. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Deus está ouvindo a sua oração e a sua oração é eficaz. Para finalizarmos, eu quero que você pense comigo nesse capítulo 5 a respeito da volta de Cristo. Tiago nos fala que nós devemos nos preparar para essa volta. E ele nos diz como devemos nos preparar. Como nós podemos perseverar firmes. Tiago 5,16 fala assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Primeira chave para que nós possamos nos preparar para a volta de Cristo, para que nós possamos ser crentes maduros, é confessar os nossos pecados. Segundo, orar. Ele diz: orai uns pelos outros. Tenha consciência do seu pecado, peça perdão ao Senhor em oração e ore também por outras pessoas. E no versículo 19, ele fala: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Tiago está dizendo: não se desvie da verdade. Não se desvie da verdade.
Mas se em algum momento você caiu, você tropeçou, você falhou, você pecou, porque nós somos pecadores e cometemos pecados, o que ele fala é que aquele que converte o pecador no seu caminho errado, quem é que converte o pecador? O próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus. Este cobrirá multidão de pecados. Ou seja, existe perdão. O Senhor é um Deus que perdoa, é um Deus perdoador. Ou seja, não acha que não tem solução, não tem perdão para o seu pecado, mas se você confessar os seus pecados, orar ao Senhor arrependido e pedir que Ele não permita que você se desvie da verdade, então esse Deus irá perdoar os seus pecados, assim como Tiago encerra a sua epístola falando, é esse Deus que te salvará da morte, salvará a sua alma e cobrirá a sua multidão de pecados. O livro de Tiago tem muito a nos ensinar. Eu quero fazer um desafio para você. Esse livro tem 5 capítulos e você, claro, vai estudar a próxima aula, que é de 1 Pedro, né, sobre perseverança em meio às tribulações. Então eu quero fazer 2 desafios. O primeiro dele é que você estude o livro de Tiago aos poucos, porque nós temos uma aula muito breve e não dá tempo da gente meditar em cada precioso versículo, mas eu te convido a fazer isso. E também que você possa começar a estudar 1 Pedro, que é a aula da semana que vem. Então, logo depois de Tiago aí vem a primeira epístola de Pedro na sequência na sua Bíblia. E você também já pode começar a ler essa epístola, porque na aula que vem nós iremos falar sobre ela. E nós iremos falar mais a respeito de perseverança em meio às tribulações. 1 Pedro também só tem 5 capítulos, é um livro curtinho. Se você ler um capítulo por dia, semana que vem você vai chegar aqui na aula afiado, sabendo de tudo que a gente vai falar e certamente a aula vai ser mais proveitosa, né? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de paz, que você possa praticar aquilo que nós aprendemos aqui no seu dia a dia e que você possa ser bênção na sua casa, na sua escola, entre os seus amigos, que você possa caminhar rumo à maturidade espiritual. Tá lembrado que é um cristão maduro, é um cristão que tem intimidade com o Senhor, que tem conhecimento da palavra de Deus, que estuda, que gasta tempo com o Senhor, que dedica tempo em oração e que não se desvia, não perde a sua fé com facilidade, pelo contrário, persevera na sua fé, independente das provações. Esse é um cristão maduro. Minha oração é que eu e você possamos ser crentes maduros. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor é um Deus perdoador, que perdoa os nossos pecados e que nos dá, Senhor, novas chances de podermos nos aproximar de Ti. Pedimos que este adolescente que está assistindo essa aula possa também, Senhor, sentir o Teu amor, se sentir atraído à maturidade espiritual, possa crescer em intimidade com o Senhor, possa se dedicar ao estudo das Escrituras, possa ter um tempo de oração no seu dia a dia também. Pedimos que o Senhor nos ajude a isso, nos ajude a sermos mais parecidos com o Senhor e que o seu nome possa ser glorificado na nossa vida e entre aqueles que convivem conosco também, Pai. Essa é nossa oração de gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até semana que vem. Tchau, tchau.